Bonecas assassinas. Histórias reais de terror. Preparem-se para mergulhar em um mundo onde a linha entre o inanimado e o mal parece desaparecer. Um mundo onde o brinquedo de uma criança, símbolo de inocência, pode se transformar em um recipiente para algo sinistro. Vamos explorar o lado mais sombrio das bonecas, aquelas com histórias que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o mundo espiritual. Preparem-se, pois vamos mergulhar fundo no coração do terror, explorando as histórias de Annabelle, Robert, Mandy e Yukiko, bonecas que ganharam fama por seu comportamento sinistro e até mesmo assassino. Annabelle. A boneca possessa. Imagine uma jovem enfermeira cheia de sonhos recebendo um presente aparentemente inocente. Uma boneca de pano com um sorriso amigável. Essa é a história de Donna, uma jovem que vivia sua vida normalmente até cruzar o caminho com Annabelle. O que começou com pequenos incidentes inexplicáveis, como a boneca mudando de posição, logo se transformou em algo aterrorizante. Donna e sua colega de quarto começaram a encontrar mensagens perturbadoras como socorro, escritas com uma caligrafia infantil. O medo se instalou de vez quando a boneca começou a apresentar sinais de estar possuída por uma força maligna. Um amigo sentia uma presença malévola sempre que se aproximava de Annabelle, um frio na espinha e a sensação de estar sendo observado. Em um dos eventos mais aterrorizantes, Donna encontrou a boneca em sua cama, com as mãos manchadas de um líquido vermelho escuro que parecia ser sangue. Desesperada, Donna buscou ajuda de especialistas no paranormal. Foi então que os renomados investigadores Ed e Lorraine Warren entraram em cena. Com anos de experiência, os Warren rapidamente perceberam que a entidade que habitava Annabelle não era um espírito humano, mas algo muito mais antigo e maligno. Hoje, Annabelle está trancada em uma caixa de vidro no Museu dos Warren, em Connecticut, mas seu legado sombrio continua a assustar o mundo. Robert, a maldição de Voodoo. Nosso próximo conto nos leva ao início do século XX, em Key West, Flórida. Robert Eugene Otto, um garoto como qualquer outro, recebeu uma boneca de marinheiro feita à mão, com olhos negros penetrantes e um sorriso perturbador. A boneca, batizada de Robert, logo se tornou a companheira inseparável do jovem Eugene. Mas o que começou como uma amizade inocente, logo se transformou em algo sinistro. Eugene começou a culpar Robert por eventos estranhos que aconteciam em sua casa. Objetos se moviam sozinhos, móveis eram revirados e risadas infantis ecoavam pelos corredores escuros da casa da família Otto. Vizinhos relataram ter visto Robert se movendo pelas janelas da casa, seus olhos negros observando a rua com uma intensidade maligna. Outros afirmavam ouvir a voz de Eugene conversando com a boneca em seu quarto, mas a voz de Robert respondia em um tom gutural e amedrontador. Com o passar dos anos, Eugene cresceu, mas sua ligação com Robert permaneceu. Após a morte de seus pais, Eugene herdou a casa da família e manteve Robert em um quarto no andar de cima. Moradores locais contavam histórias de ver luzes piscando na casa e ouviam o som de passos pesados vindos do quarto onde Robert estava confinado. Após a morte de Eugene, a casa foi vendida e novos moradores descobriram Robert jogado no sótão. Hoje, Robert está em exibição no Museu Fort East Martello, em Key West. Visitantes curiosos se aglomeram ao redor da vitrine da boneca, mas muitos relatam sentir uma sensação opressiva e desconfortável em sua presença. Mandy, a garotinha triste do museu. Nossa jornada pelo mundo das bonecas assombradas nos leva agora ao Canadá, onde uma figura de porcelana centenária guarda um segredo sombrio. Mandy, com seu rosto angelical e vestido desbotado pelo tempo, parece inofensiva à primeira vista, mas sua história é carregada de mistério e terror. Doada a um museu em Quesnel, British Columbia, em 1991, Mandy chegou carregando uma história de eventos inexplicáveis
e noites sem dormir. A antiga dona, visivelmente perturbada, confessou que não suportava mais a presença da boneca em sua casa. Segundo a mulher, Mandy parecia ter vida própria, emitindo sons estranhos durante a noite, como o choro de uma criança. Portas se abriam e fechavam sozinhas, e objetos desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. Intrigados com a história, os funcionários do museu acolheram Mandy, acreditando que os relatos da antiga dona eram apenas fruto de sua imaginação. No entanto, logo descobriram que a boneca de porcelana era muito mais do que um simples objeto antigo. Logo após a chegada de Mandy, eventos inexplicáveis começaram a acontecer no museu. Funcionários relataram ouvir passos ecoando pelos corredores vazios à noite, portas se abrindo e fechando abruptamente, e objetos da coleção mudando de lugar misteriosamente. Câmeras de segurança frequentemente registravam anomalias, sombras inexplicáveis se movendo pelos corredores e vultos brancos que desapareciam tão rápido quanto apareciam. Alguns funcionários mais sensíveis afirmavam sentir uma presença fantasmagórica perto de Mandy, uma sensação de tristeza profunda e um frio repentino na espinha. Visitantes, atraídos pela fama crescente da boneca, também relataram experiências perturbadoras. Fotografias tiradas perto de Mandy frequentemente apresentavam distorções inexplicáveis, luzes estranhas e vultos fantasmagóricos. Até hoje, Mandy permanece em exibição no museu, observando os visitantes com seus olhos vazios e enigmáticos. Okiko, a boneca dos cabelos que crescem. Nossa última parada nesta jornada nos leva ao Japão, um país rico em cultura e tradição, mas também em histórias de fantasmas e espíritos inquietos. E é nesse cenário que encontramos Okiko, uma boneca tradicional japonesa com um segredo arrepiante. Seus cabelos nunca param de crescer. A história de Okiko remonta a 1918, quando um jovem chamado Eikichi Suzuki comprou a boneca para sua irmãzinha, também chamada Okiko. A menina, encantada com o presente, carregava a boneca para todos os lugares, dormia com ela todas as noites e sussurrava seus segredos infantis em seus ouvidos de porcelana. No entanto, a felicidade da família Suzuki durou pouco. Em um inverno rigoroso, Okiko, a menina, adoeceu gravemente, vítima de uma gripe devastadora que assolava o país. Seus pais, desesperados, tentaram de tudo para salvar a filha, mas a doença se mostrou implacável. Em seus últimos momentos de vida, Okiko segurava firmemente sua boneca, seus olhinhos brilhando de febre, enquanto murmurava palavras de amor e despedida para sua companheira inanimada. Após a morte da menina, a família, devastada pela dor, decidiu manter a boneca como uma lembrança do espírito alegre e amoroso de Okiko. No entanto, pouco tempo depois, algo inexplicável começou a acontecer. Os cabelos da boneca, originalmente cortados na altura dos ombros, começaram a crescer. No início, a família Suzuki não se alarmou, acreditando ser apenas uma impressão causada pela tristeza e pelo luto. Mas os cabelos de Okiko continuaram crescendo dia após dia, semana após semana. A família, assustada, levou a boneca a um barbeiro local que, incrédulo, cortou os cabelos da boneca, deixando-os curtos e arrumados. No entanto, para o horror da família, os cabelos de Okiko voltaram a crescer, agora mais espessos e escuros. Em 1938, a família Suzuki, incapaz de lidar com o mistério e o medo que a boneca evocava, decidiu doar Okiko ao templo Manenji, na ilha de Hokkaido. Até hoje, Okiko permanece no templo Manenji, observando os visitantes com seus olhos negros e penetrantes. Seus cabelos continuam crescendo, desafiando qualquer explicação científica. Essas histórias, embora perturbadoras, nos mostram que, embora bonecas sejam frequentemente vistas como símbolos de conforto e companhia, elas também podem se tornar fontes de pesadelo e terror. Objetos inanimados, aparentemente inofensivos, podem se transformar em espelhos dos nossos medos mais profundos. Annabelle, Robert, Mandy e Okiko
são apenas alguns exemplos de bonecas que carregam consigo lendas e relatos que desafiam o que acreditamos sobre o mundo ao nosso redor. Elas nos forçam a confrontar a possibilidade de que a linha entre o real e o sobrenatural pode ser mais tênue do que imaginamos. Talvez na próxima vez que você olhar para uma boneca, se pergunte: e se ela não for apenas um objeto inanimado? E se por trás do olhar vítreo e do sorriso de porcelana houver algo mais, algo que observa, escuta e espera o momento certo para se revelar?